Olá, tudo bem? Eu sou o Rael Policarpo e está começando mais um R7 Fala Comigo. E hoje o papo é muito sério, viu, gente? Segurança nas estradas e o combate ao roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro. E quem está com a gente é o inspetor José Hélio, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, que vai explicar, claro, como a tecnologia está ajudando no enfrentamento ao crime nas rodovias. Você aí em casa, sabia que só em fevereiro deste ano o número de roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro quase que dobrou? Pois é, já deixa eu jogar essa bomba aqui para o José Hélio. Primeiramente, obrigado pela participação, assunto delicado, mas a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho maravilhoso no combate ao crime. Obrigado pela presença. Vamos começar com esse assunto, Zé Hélio? Sim. Vamos falar sobre a tecnologia. Como é que a Polícia Rodoviária Federal está se estruturando com o apoio da tecnologia para combater o crime? Para a gente fazer esse trabalho de fiscalização nas rodovias federais aqui do Rio de Janeiro, a gente tem que contar com essa questão tecnológica, né? A gente faz muita análise de dados, as informações que a gente recebe, tanto de outras polícias, até dos levantamentos das abordagens que a gente faz ali de rotina. Isso é muito importante, porque a gente tem rodovias aqui, como a Dutra, o Washington Luiz, que diariamente são dezenas de milhares de veículos trafegando por ali. Então, assim, é humanamente impossível você fiscalizar cada veículo. Então, através dessas informações, desse cruzamento de dados que a gente consegue fazer com as nossas equipes, é fundamental para que a gente consiga tentar reprimir da melhor maneira possível, principalmente o roubo de carga, né? Que é um crime que impacta na economia aqui do estado. A gente tem essa questão bastante complicada aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem muitas rodovias que têm proximidade com localidades onde a gente sabe que tem quadrilhas que atuam com isso, e também no roubo de veículos, né? Que é uma situação que ocorre com o cidadão comum ali, que gera aquela sensação de medo, aquele pânico, pode atingir qualquer um. Então, o nosso foco aqui no Rio, a gente tem também esse trabalho de combate ao tráfico de armas e entorpecentes, mas o roubo de cargas e de veículos atualmente é o nosso maior desafio aqui no estado. E qual o tipo de tecnologia que vocês estão utilizando nesse momento para enfrentar essas 2 situações? Parece que tá até um scanner, eu sei que você não pode dar muitos detalhes, não dá para revelar, mas esse lance do scanner, ele chama bastante atenção, né? Sim, a gente tem esses equipamentos, não somente esse, mas outros, ferramentas tecnológicas, né, que a gente usa, como eu falei aqui, diariamente no nosso trabalho e é fundamental, principalmente para a gente fiscalizar, às vezes, cargas de grandes volumes, carretas, né, ônibus de transporte de passageiros. A gente tem uma grande quantidade, às vezes, de bagagem, de malas, numa carga, às vezes, uma carreta que transporta 30, 40, 50 toneladas de carga. Você, com ferramentas tecnológicas, você consegue fazer a avaliação daquele material que é transportado ali dentro de forma muito mais rápida. Assim como também com o canil, a gente tem os cães farejadores que fazem esse trabalho, que às vezes o policial ele não vai conseguir chegar, né, identificar ali de forma mais efetiva, né, o que está sendo transportado dentro de um veículo de carga, numa carreta, de um bitrem com dezenas de toneladas ali de carga. Então, toda essa tecnologia, uso de cães farejadores, tudo isso é fundamental para que a gente consiga dar uma resposta maior, né, conseguir impedir esses crimes acontecerem aqui no Rio de Janeiro, né. Groselha, vamos falar um pouquinho sobre o roubo de carga, porque a gente abriu aqui o nosso podcast hoje falando sobre esse dado importante, que só em fevereiro, desse ano, comparado a fevereiro de 2024, os dados dobraram, né? Foram 319 ocorrências só em fevereiro deste ano, 160 em fevereiro do ano passado. Quais são os pontos mais críticos hoje para a atuação da PRF? Historicamente, a gente tem alguns períodos do ano, né, dezembro, janeiro, fevereiro, costuma ter esse aumento no número de roubos. A gente faz operações específicas nesses períodos, né. A gente traz, inclusive, policiais de outros estados para atuarem aqui no Rio de Janeiro. A gente tem essa possibilidade, por ser uma polícia de âmbito federal, a gente consegue fazer essa movimentação de efetivo. E aqui no Rio a gente tem, né, os pontos mais críticos, né, é todo esse eixo dali da Baixada Fluminense, da rodovia Presidente Dutra, da Washington Luiz, assim como também na região metropolitana, na Niterói Manilha, mas o roubo de carga ele é muito concentrado na Baixada, tanto ali em Duque de Caxias, né, na Washington Luiz, no Arco Metropolitano, na Rio Magé, assim como também na Dutra, desde ali do Trevo das Margaridas em Irajá até a Baixada Fluminense, a altura de Japeri, a gente tem muitos casos. Então a gente atua com equipes ali de patrulhamento ostensivo para que a gente consiga tentar evitar esses casos, né. A gente aborda muitos veículos de carga também, abordando para estar verificando se está tudo ok, porque às vezes, o veículo está passando ali, a gente não está vendo o que está acontecendo, mas pode estar sendo o motorista sendo feito refém, que é muito comum. Eles abordam o caminhão,
Às vezes vem uma motocicleta, às vezes até desarmado, para evitar algum flagrante, ele ordena que o motorista encoste, eles pulam por dentro da janela do caminhão para não abrir a porta, não travar, tudo isso eles têm todo um modus operandi e a gente vem tentando coibir isso, fazendo essas ações nessas localidades ali, principalmente na Baixada, que é o problema maior. Hoje você acredita que os roubos acontecem em caminhões que saem de empresas daqui mesmo do estado do Rio de Janeiro ou que vêm de fora de outros estados? Tem todo tipo de situação, né, desde cargas que chegam ao estado do Rio de Janeiro, que os bandidos abordam na chegada aqui, às vezes até de forma aleatória. Tem quadrilhas que atuam de forma já especializada com a informação, às vezes até mesmo de dentro da própria empresa, isso pode acontecer, já foi detectado, não é algo assim incomum de que haja informação privilegiada, mas também, a gente também, nas estatísticas, a gente percebe também que existem casos em que eles monitoram, eles já sabem os locais, onde tem esses centros de logística, muitas vezes próximos às rodovias, que eles fazem esse monitoramento. Os bandidos acompanham, né, têm informações e eles sabem os dias, os horários e tudo isso coincide justamente com as estatísticas de roubo. Então a gente procura atuar, é muito no início da manhã, naqueles horários assim que eles atuam ali para roubar, tanto na chegada no Rio de Janeiro, mas até mesmo na saída das empresas aqui no Rio que saem essas cargas para outros lugares. Agora, em relação à troca de informações com as outras polícias aqui do Rio de Janeiro, especialmente com a Polícia Civil, a gente sabe que hoje os bandidos da pedreira são os que mais roubam cargas aqui no Rio de Janeiro. Como é que está funcionando essa troca de informações que todo mundo sai ganhando? Isso acontece desde o âmbito da gestão, né, dos dirigentes dos órgãos, né, tanto da Polícia Civil quanto da PRF, existe a troca de informações entre os núcleos de inteligência, os setores de inteligência das instituições fazem essa troca de informações e até mesmo ali na ponta, no setor operacional, onde que a gente consegue fazer essas abordagens, evitar esses crimes, justamente com essa integração é fundamental, não somente com a Polícia Civil, mas com a PM também, com a Polícia Federal, onde que a gente consegue fazer esse trabalho de forma mais assertiva, justamente com essa expertise de cada órgão, cada um na sua área de atuação, mas com o resultado final da gente coibir esses crimes, e é o que a gente vem fazendo já ao longo dos últimos anos. O Rio de Janeiro tem essa característica, até mesmo por causa dos grandes eventos que já tivemos aqui, então essa integração entre os órgãos é bastante comum aqui em todas as esferas, desde a gestão até o operacional na ponta, lá na pista. Agora, Zélio, em relação a roubo de veículos, né? Você mandou para a gente um dado ali interessante sobre a quantidade de veículos recuperados. Isso é um dado razoável, né? É um dado que chama bastante atenção também. E a gente trouxe uma informação recentemente, que é até interessante a gente fazer essa troca, porque parece que existe uma proibição para blitzes em dias de chuva. E a polícia estava investigando uma quadrilha de São Paulo que vinha buscar os carros aqui, tanto em áreas do Comando Vermelho quanto do Terceiro Comando Puro, e levava esses carros para São Paulo em dias de chuva, justamente porque existe essa proibição das blitzes em dias de chuva nas rodovias federais. Como é que tem sido esse desafio para vocês? O que a gente tem na realidade é um cuidado em relação à segurança viária, porque quando a gente faz uma ação em dia de chuva, pode acontecer acidentes, assim, mas nada impeditivo. Que a gente sabe, né, que as quadrilhas elas se utilizam dessas artimanhas, digamos assim, para tentar fugir de fiscalizações, de abordagens. Ah, vamos passar com a carga de madrugada, pensando que vai ter menos fiscalização. Vamos na hora da chuva, mas a gente está atento a isso. A gente tem essa preocupação em relação à questão da segurança, obviamente, né? Para evitar acidentes. A chuva é um desses fatores que pode contribuir para isso, mas a gente continua atuando independente do horário, independente das condições meteorológicas, se a gente identificar, souber que tem algo ali, tanto em flagrante acontecendo, que possa vir a acontecer. Nada disso vai ser impeditivo para o nosso trabalho. É claro que existe essa preocupação, mas não é nenhum impeditivo para que a gente atue dessa maneira. Maravilha. Só para a gente pontuar aqui os dados, são dados de 1º de janeiro de 2025 a 28 de agosto desse ano. Então o ano nem acabou, os números já são relativamente surpreendentes em relação ao mesmo período de 2024. São dados que a PRF nos passou. De veículos adulterados, foram 532 veículos adulterados identificados pela PRF aqui na região do Rio de Janeiro, né? E 682 veículos recuperados pela PRF. No ano passado, foram 1.200, ou seja, o ano nem acabou e já passou da metade. Então, os números realmente assim mostram que o trabalho vem sendo feito de forma muito eficaz, né?
A gente tem um volume muito grande, né, como a gente falou, de roubos de veículos. O Rio de Janeiro tem essa característica, infelizmente, mas em contrapartida a gente também tem um grande número de apreensões. O Rio de Janeiro aqui, a nível Brasil, falando de PRF, é o estado que mais recupera veículos roubados no Brasil. É uma média, no ano passado foram ser mais de 3 veículos por dia, pelo menos, e isso sem considerar esses adulterados. Quando a gente fala dos recuperados, são aqueles que a gente conseguiu realmente confirmar, constatar que eles eram roubados. Esses adulterados são aqueles carros que têm alguma adulteração na característica, ele tem um chassi adulterado, uma placa clonada, e que a gente não conseguiu chegar à identificação original dele para constatar que ele fosse roubado. Então, se for fazer a soma disso tudo, são muitos carros aqui apreendidos, né, pela PRF que circulam em nossas rodovias, que circulam pelo nosso estado, carros oriundos de situações criminosas, né. Então é um dado bastante, digamos assim, que chama a nossa atenção, né, e a gente trabalha muito em relação a isso. Como eu falei, o roubo de carga, o roubo de veículos aqui no Rio de Janeiro está entre os nossos maiores desafios, por isso que a gente atua para coibir isso, pela questão do impacto tanto na economia quanto no dia a dia da vida do cidadão, né, que passa por essa situação, não somente as rodovias federais, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro é um estado que tem umas características diferenciadas em relação ao resto do país, né. Agora vamos falar um pouquinho de droga, então? Os dados também são surpreendentes. Acho que no ano passado foram mais de 850 toneladas apreendidas pela PRF no Brasil inteiro. E aqui no Rio de Janeiro os dados também são alarmantes, né? A gente teve esse ano agora, a gente já triplicou a quantidade de Aham. maconha apreendida, a gente nem chegou ao final do ano, já triplicamos em relação ao ano passado. E assim, quando a gente fala de PRF, como eu falei, a gente fala de Brasil. E as nossas fiscalizações, elas começam desde lá da fronteira com outros países, pelos estados, né, as rodovias, corredores do tráfico e até chegar aqui no Rio de Janeiro, na divisa com outros estados, na região metropolitana. Então, muitas das vezes, a gente faz uma apreensão lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, por exemplo, que tinha como destino o Rio de Janeiro. E nessas fronteiras lá do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a gente apreende quantidades industriais de entorpecentes. São questões assim de uma carreta com 20 toneladas, 30 toneladas em uma ocorrência seja de maconha, de cocaína, então é algo assim bastante, é algo bem volumoso e chega aqui no Rio de Janeiro a gente continua aprendendo, então a gente vê que tem toda uma cadeia criminosa desde lá da fronteira, essa logística de transporte das drogas para chegar aqui no Rio de Janeiro ou para passar pelo Rio de Janeiro também, às vezes aqui é um entreposto também, chega aqui no Rio, é distribuído para outras regiões do país, a gente tem quadrilhas de traficantes que atuam aqui no Rio de Janeiro de forma já bastante expansiva, né, então a gente atua desde a fronteira até aqui chegar no estado, né. Só para a gente pontuar também aqui a questão da apreensão de maconha. No ano passado inteiro, 2024, foram 4,6 toneladas de maconha. E até dia 28 de agosto, 12,7 toneladas de maconha. Isso é muita maconha apreendida. Sobre esse assunto também, Zélio, é interessante a gente destacar, diferente da arma, né? As armas elas têm outras formas. Não que a droga não chegue de outras formas aqui no Rio de Janeiro, mas especialmente principalmente pela rota que foi aberta pelo Comando Vermelho, da rota amazônica, que vem lá do Peru, Colômbia e Brasil, ela vai pelo Rio até Manaus e depois vem pelas rodovias até chegar no Rio de Janeiro. Então, a maior parte da droga aqui chega pelas estradas, diferente das armas que tem outras formas, né? Pelo porto, pelo aeroporto e claro que chega também pelas estradas. Mas a droga, ela é majoritariamente pelas estradas. Eh, Aumentou o desafio para vocês? Claro que a gente vê que nos números já demonstra um trabalho mais, eficiente da polícia, mas aumentou porque hoje a grande lucratividade, o que fez o Comando Vermelho, né, voltar para esse patamar e colocá-lo como cartel, foi a abertura dessa rota que vem pelas estradas. Então aumentou, o trabalho de vocês em relação a isso? Pra gente, assim, a gente continua trabalhando da mesma forma, sempre buscando fazer mais, né? A gente sempre buscando ter mais efetivo, usar mais tecnologias, é um desafio bem grande. As quadrilhas utilizam de várias formas para tentar esconder essas drogas, mas assim, a gente já está acostumado na expertise do dia a dia, o policial ali da ponta, principalmente da pista, ele já sabe onde é transportado em determinado tipo de veículo, onde tem compartimentos que podem ser colocadas essas drogas, eu, assim, mas o que tem chamado nossa atenção é a variedade de drogas que tem chegado aqui no Rio de Janeiro, que antigamente a gente falava muito de maconha e cocaína, hoje em dia a gente já tem qualidades, formas de entorpecentes,
é como a gente aprendeu recentemente agora metanfetamina, uma droga chamada do tipo Ice, né? Que é uma metanfetamina que não é comum. A gente aprendeu 8 quilos dessa droga, uma quantidade muito grande, uma carga milionária, que estava sendo trazida a princípio de Minas Gerais para ser entregue e distribuída aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, cada vez, inicialmente, a gente até fez o narcoteste, eu estive lá no local da ocorrência, e achamos que era cocaína. E aí, depois, quando foi para a perícia, realmente foi confirmado que era metanfetamina. Então, assim, a gente vem vendo cada vez mais situações diferentes, drogas novas. Então, um desafio maior nesse sentido do que a gente vai encontrar de novidade. A gente está sempre buscando atualizações, a gente faz capacitações. Temos operações, como eu falei, policiais que vêm para o Rio de Janeiro, mas policiais que saem do Rio vão atuar em outros estados também para pegar essa expertise. Na fronteira a gente vê muita droga, muita coisa assim. Então, para a gente, essas novidades assim também é um grande desafio, não somente a questão do transporte, em que a gente já tem essa expertise, mas essas drogas novas, que assim que chamam a atenção, que às vezes não são tão conhecidas do público comum. Isso reflete diretamente nas comunidades, né? Porque nas nossas reportagens a gente tem notado também uma variedade muito maior de drogas nas bocas de fumo, especialmente em dias de baile. Por exemplo, hoje o tráfico tem lucrado muito com o lança-perfume, com drogas sintéticas. E a gente tem até os dados aqui que você me passou dessa variedade de drogas, né? Então, de 1º de janeiro até 28 de agosto, foram apreendidas pela PRF 950 unidades de êxtase, aí 754 litros de lança-perfume. Isso aqui depois dá para duplicar ou triplicar, né? Porque não é o produto utilizado na venda na boca de fumo. Então, assim, é um desfalque interessantíssimo para o tráfico de drogas. Em relação ao armamento, se eu não me engano, Zé Hélio, a gente teve junto em muitas reportagens. Eu acho que em 2020 ou 21, que foi um ano assim que a PRF estava apreendendo muitas munições. De lá para cá a gente tem notado uma diminuição, até mesmo na apresentação, mas por outro lado, a gente tem visto que aqui dentro do estado do Rio de Janeiro e também do estado de São Paulo, fábricas clandestinas, né, para aproveitar munições que foram utilizadas ou até mesmo na produção. Como é que está o combate em relação a essa questão específica das armas e de munições? Isso aí é um detalhe importante também, que a gente também vem detectando já há bastante tempo, que eles utilizam atualmente o transporte das armas, principalmente armas longas, né? Falando em armas longas, fuzis, carabinas, enfim. Eles transportam desmontada. Essas armas são desmontadas para ser feito o transporte, tanto para dificultar também a fiscalização, para tentar ludibriar, para que não sejam encontrados, e no caso de se perder, também se perder a carga ali, o prejuízo é menor. E chama a nossa atenção isso, porque já há bastante tempo a gente percebe que essas armas chegam por partes aqui. Essas quadrilhas já também há muito tempo têm essa expertise, tem armeiros que conseguem fazer a montagem desses armamentos. Então, por isso também que a gente não tem assim um número tão grande de apreensões comparado a outros anos anteriores, justamente por isso, porque até mesmo, às vezes, eles transportam peças que às vezes não são consideradas arma em si. Então, na estatística, não entra ali como armamento apreendido, mas a gente sabe que aquilo ali vai virar um fuzil, vai virar uma carabina que vai ser utilizado pelo tráfico. As munições também, mas a gente sabe também que o transporte rodoviário não é o único modal de chegada aqui ao Rio de Janeiro nessas armas. A gente vê hoje em dia armas chegando pelo correio, por transporte postal, portos, aeroportos. Então, assim, eles vêm variando. Conforme aperta a fiscalização de um lado, eles correm para o outro e assim vai. E a gente tem notado isso já há bastante tempo, que as armas não chegam mais somente por rodovias, assim como principalmente também na forma que elas chegam, que chegam desmontadas. E muitas dessas peças são compradas na própria internet. Na internet, hoje em dia, você tem possibilidade, uma pesquisa ali, você consegue comprar, e aí eles usam laranjas, utilizam locais para recebimento dessas armas, e aí fazem a montagem aqui. Isso aí é bastante comum, como a gente vê diariamente aí, frequentemente na mídia, esse tipo de apreensão de armas desmontadas, peças das mais variadas formas, e é bastante comum hoje em dia, infelizmente, né? Só para lembrar que a maior apreensão de armas da história do Rio de Janeiro aconteceu dentro do aeroporto do Galeão. Então, eram armas que vieram por via aérea. E um outro detalhe também extremamente importante, que a PRF no ano passado apreendeu 139 fuzis. Obviamente que aqui no Rio de Janeiro, os fuzis que viriam para cá se a gente for
parar ali, acho que com 80% desse número são fuzis que viriam para o Rio de Janeiro. Eu me lembro que a última reportagem que eu fiz com a PRF, a gente tinha um dado de 4 fuzis por mês apreendido pela PRF em 2024. Pode até parecer, Zélio, que é um número baixo diante do que a gente vê nas comunidades, né? Sim. A gente tem um cenário aqui no Rio de 10 mil fuzis espalhados na mão dos criminosos. Mas a gente tem que lembrar que em nenhum país de primeiro mundo, durante o ano se apreende 4 fuzis. Então, assim, é um número extremamente preocupante, né? 4 fuzis por mês apreendidos em rodovias federais que vêm para o Rio de Janeiro. A gente vive uma realidade completamente diferente, acho que de qualquer lugar do Brasil, até do mundo aqui. O Rio de Janeiro tem essas características, até os policiais que trabalham na PRF, que trabalham aqui no Rio de Janeiro, sabem dessa diferença. Dessas apreensões, nacionalmente falando, a maioria foi aqui no Rio de Janeiro. A PRF aqui do Rio é o estado que mais apreende armas, fuzis, sejam armas longas, armas curtas. No Brasil, na PRF aqui, o estado do Rio de Janeiro é o maior, que tem maior número de apreensões. Assim como eu falei também, tem outros estados que as armas estariam vindo para cá, mas realmente a gente tem esse desafio aqui, não somente nessa questão, o policial que trabalha aqui no Rio de Janeiro, ele já tem essa consciência de que aqui é diferenciado, não somente na PRF, mas outras instituições, a gente sabe amplamente de conhecimento notório essa questão que a gente vive aqui no Rio de Janeiro e que as forças de segurança enfrentam, né, esses desafios para que a gente consiga dar uma resposta efetiva, né, para prestar a segurança que a população do Rio merece, né? Zélio, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado pela participação, papo muito bom, muito gostoso. E claro que esse assunto, se a gente começasse a falar aqui, a gente ficaria 2 horas. Queria que você colocasse seus últimos argumentos aqui para se despedir do pessoal. Passa rápido mesmo, dá para ficar o dia Dá, inteiro né? aqui falando, né? A gente agradece a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o trabalho da PRF, né? A gente poder mostrar os desafios, as dificuldades que são enfrentadas aqui no Rio de Janeiro, que tenham essas características diferenciadas. E precisando da Polícia Rodoviária Federal, alguma emergência, denúncias, o nosso telefone é 191, a ligação é gratuita, pode ser 24 horas por dia. E você que nos acompanha, continue ligado no R7 Fala Comigo. Um beijo e até a próxima.